Coisas que você nunca deve contar para os outros. Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma hashtag Aula do Murigato. E na aula de hoje eu não quero fornecer para você uma listinha de coisas proibidas para você falar para os outros ou te tornar uma pessoa paranoica que acha que qualquer plano que você compartilha vai atrair uma inveja e o seu plano não vai dar certo por causa disso. Não! Eu quero fazer com esse vídeo algo muito maior e muito melhor. Algo que eu faço nas aulas do Portal Poder Social, algo que eu faço nas aulas do Reflexões, que é o quê? Amadurecer a sua personalidade, amadurecer os seus relacionamentos e fazer com que você encare esses temas de forma mais madura, entendendo muitas vezes a importância do que você está falando, o contexto do que você está falando e, claro, para quem você está falando aquilo, certo? Então, nesta aula, vamos amadurecer este tema sobre contar sobre a nossa vida ou sobre certas coisas, não é? Mas antes, deixa o seu Fala Mestre aqui nos comentários e, claro, se inscreva no canal e curta esse vídeo para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e sempre te notificar quando tiver conteúdo novo por aqui, certo? Bom, vamos lá, né? Primeira coisa que nós vamos abordar, claro, são o quê? Detalhes sobre sua vida pessoal. Por exemplo, problemas familiares, né? É algo que dificilmente você deve contar para os outros. Eu vou te explicar por quê. O que acontece muitas vezes é o seguinte: primeiro, né, você está vivendo lá na sua vida, né, na tua casa. Vamos pegar aqui, vamos restringir um pouco a conversa. Vamos pensar que você está falando da tua casa. Você tem um problema, sei lá, seu irmão com seu pai, com sua mãe e tal. E aí você, né, poxa, naquele ato de talvez até alívio, tá lá com um amigo seu, né, com uma amiga sua e tudo mais, e aí você começa a compartilhar aquilo. Porra, você não sabe lá em casa e tal, e blá, 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 né? Bom, qual que é o problema aqui, né? Por que é muito difícil e muito ruim você ficar falando sobre isso? Primeiro, porque você expõe a sua família, tá, a algo que você não vai mais poder controlar. Ou seja, aquilo que você contou vai ser interpretado por aquela pessoa de uma forma X, né? E aí com isso, é claro, ela vai acabar contando para alguém, que seja para falar, nossa, meu, você não sabe, o Julinho tá com tantos problemas em casa e tal, e blá blá blá, não é? E aí com isso ele vai começar a fofocar sobre a sua vida, expor a sua família, você perde o controle daquela informação, de certa forma, e aí muitas vezes você prejudica a sua amizade por causa disso, né? Ou seja, você contou para a pessoa, e aí dentro de você, você acha que a pessoa vai ter um bom senso X de interpretar o que, como e quando ela deve falar qualquer coisa, né? E aí com isso, quando você percebe que ela não teve esse bom senso, você vai lá e culpa a pessoa. Mas espera aí, veja, não é bem assim. Não é a questão da pessoa ter ou não bom senso. Espera aí, você já não começou tendo. Você não teve tanta, vamos dizer assim, maturidade para, por exemplo, entender que você estava puto aquele dia e que você não precisava expor a sua família em relação àquilo, né? E aí, se você não teve essa mesma maturidade, não dá para você cobrar de outra pessoa, né? Então, quando você, por exemplo, fala de problemas familiares para os outros, né? Entenda, você está abrindo uma janela, não é, enorme de problemas maiores e futuros em outros círculos que você frequenta, não é? E aí, uma coisa é, se essa pessoa é muito íntima sua, ela vai frequentar a sua casa, ela vai olhar para os seus familiares de forma diferente, vai julgá-los, né? Talvez até trate-os mal em defesa de você por algum motivo, se intrometa de uma forma muito imatura, infantil, ela não sabendo lidar melhor com essas nuances. Então, olha só, veja bem, você nunca deve contar? Bom, você vai acabar contando uma hora ou outra, algum detalhe, alguma questão, talvez você esteja cabisbaixo, você fala, pô, eu tô com umas questões em casa e tal. Agora, o nível de detalhes, você precisa compreender que existe esta reflexão. Ou seja, qual é a repercussão? Eu acho que a pergunta mais importante desse vídeo, né, dessa aula, é isso. Qual a repercussão do que você está falando? Por exemplo, aí você pega que nem outras coisas que eu coloquei aqui. Salário, sonhos, planos. Ó, há uma grande probabilidade, primeiro, né, de você contar coisas que você ganha, muitas vezes até para que a pessoa compartilhe da sua vitória. Infelizmente, eu vou te falar do fundo do coração, infelizmente, tá? É muito raro isso acontecer. É muito raro. E pode ser que você até se sinta culpado pelo que você está ganhando. Então veja, muitas vezes não há ganho nenhum, assim, absolutamente nenhum em falar, sei lá, seja um salário, seja uma comissão X que você ganhou, seja alguma coisa tal. O que você vai ouvir muitas vezes são comentários assim, nossa, então tá na hora de me dar um presente, ou nossa, então tá riquinho, hoje você paga a conta. Aí você fala, puta que merda, né? Tipo, caramba, eu achei que, sei lá, o papo fosse vir para outra linha, né? Então é outra coisa, e talvez se você não saiba lidar com aquilo, você leve aquilo pro pessoal, você começa a, sei lá, enfim, até tratar mal o seu amigo, ou você
fala alguma coisa e daqui a pouco vocês estão discutindo por causa disso, não é? Ou daqui a pouco até, sei lá, um tio seu, né? Ou uma pessoa mais velha da sua família começa a ficar puto com você porque você ganha mais que ele e tem metade da idade dele, né? Então olha só, mais uma vez, qual é a repercussão do que você vai falar? Por que você está falando? Qual alívio você procura ou acha que vai encontrar ao divulgar aquela informação para alguém? Né? Outra coisa, planos, sonhos. Veja, quando você fala para alguém, muitas vezes você quer o quê? Apoio. Você quer muitas vezes que a pessoa te fale, pô, legal, vai lá, né? O que acontece é isso? Também não. Muitas vezes não é isso que acontece. O que muito provavelmente vai acontecer é, pá, você tá louco, tá viajando, isso não tem nada a ver, isso não tá com nada. Ou, por exemplo, você vai dar uma ideia e fala, pô, tô pensando em fazer tal coisa. Uma semana depois a pessoa vai perguntar, e aí, já deu resultado? Já ficou rico? Ou coisas assim, não é? Então, mais uma vez, qual é a repercussão? Qual é o benefício de você contar aquilo? Né? Então é isso que você precisa compreender muito mais do que criar uma lista proibida sobre coisas que você não pode ou não pode falar. Por quê? Porque você vai encontrar um amigo ou uma pessoa que é verdadeiramente boa, que verdadeiramente se preocupa com você, que tem cabeça. Então veja, e há contextos e contextos, sei lá, imagine que você tem um canal no YouTube e você vai fazer uma entrevista, você vai falar, não, sobre isso eu não posso falar, sei lá, alguma coisa X. Não é bem isso. Tá? Então qual que é o ponto aqui? O ponto é primeiro, qual é a repercussão, não é? E aí, qual é o contexto, né? Ou seja, você está usando dessa informação, por exemplo, para instruir alguém, para ajudar alguém, isso é lindo, né? Ou seja, muitas vezes você vai lá e compartilha uma coisa que você passou no seu passado e tal, né? E, cara, aquilo ajuda a pessoa a ter forças para lidar com o que ela está passando agora. Legal, poxa, que ótimo. Qual é a repercussão? Pô, a repercussão pode ou tem grandes chances de ser ótimo. Você nunca pode falar sobre o detalhe da sua vida pessoal por causa disso, né? Então, é isso que você precisa entender. Você precisa ter maturidade. Por exemplo, sonhos. Cara, talvez você tenha um sonho e você já esteja, de certa forma, tão bem maduro e tudo mais, que quando você fala, aquele ataque mexe, te emputece um pouco, mas aquilo não te desanima a ponto de parar de fazer. Não é? Então veja, qual que é o ponto aqui? Mais uma vez, é proibido falar sobre sonhos? Não sei, tem gente que adora, tem gente que ama se expor até para usar aquilo como combustível. Pode ser que você não seja esse tipo de pessoa. A maioria não é, né? Na verdade, a maioria não é. Então veja, quando você fala de um sonho, a pessoa consegue destruí-lo na tua cabeça, e aí pode ser seu pai e sua mãe, inclusive, viu? Bom, para que você vai ficar falando? Vai lá e trabalha e faz a coisa acontecer, não é? Daqui a pouco as pessoas vão ver o resultado e vão se interessar, né? Aí você vai lá e conta, até porque não... O que vai mudar para você, né? Ajude-os, tá? Então, essa é a maturidade fundamental para você lidar com esses temas. Outro tema, lamentações / inseguranças, né? Olha, o problema de você ficar contando lamentações, e aqui, vamos dizer assim, minha vida tá uma merda, aconteceu tal coisa, meu relacionamento X aconteceu isso, no meu trabalho, não... Olha, isso acontece, você vai se pegar falando várias vezes, sabe por quê? Porque é o discurso nacional. Todo lugar que você vai chegar, você vai ver que as pessoas amam se lamentar, até porque muita gente tem receio de falar que as coisas estão boas, para que, e assim os outros peçam algo para ela, né? Então assim, a gente, quase que o nosso imaginário ele é preenchido por coisas ruins, e aí a gente fica falando sobre essas coisas ruins de forma cíclica, né? Então, só que qual que é o ponto aqui? O ponto é, primeiro, você vai sentir um alívio até em se lamentar, porque você vai fazer parte daquele grupo, certo? Só que isso, na grande maioria das vezes, muito mais enfraquece a sua personalidade, te deixa numa posição mais imatura, porque você olha para a vida como algo, muitas vezes até ruim, né? Por quê? Porque você só se acostumou a se lamentar, né? E aí com isso, você vai querendo participar, querendo ter alívio, você vai se lamentando, você vai até buscando coisas para se lamentar. Eu até que ganhei mais esse mês, mas puta, mesmo assim eu gastei mais do que eu tinha gastado. Aí fudeu tudo, né? É uma merda, né? Então, e outra, pessoas que talvez dependam de você vão começar, aliás, a duvidar da sua capacidade, a te colocar mais pressão, porque elas nunca veem o que você faz com segurança. Elas não veem que podem contar com você. Isso é uma coisa que eu falo assim, explico detalhadamente, inclusive numa aula do portal, né, sobre sinais de que você é muito imaturo. Ou seja, se as pessoas que estão perto de você sentem que não podem contar com você, tem alguma coisa muito errada na forma como você lida com a sua vida. E você precisa aprender isso. É muito louco, porque eu vejo tantas pessoas patinando com coisas que são naturais, fazem parte do nosso desenvolvimento, claro, mas
que muitas vezes não estão nem aí para melhorar aquilo e não tem ideia do quanto aquilo melhoraria uma própria vida, né? Ou seja, talvez um rapaz que, enfim, está num relacionamento amoroso, está quase perdendo a namorada, mas mesmo assim não quer mudar, não quer ir atrás do conhecimento necessário, não quer fazer algo para melhorar o próprio relacionamento, para começar a construir uma vida. Não. Prefere, sei lá, ficar jogando LOL, né? Ou ficar reclamando lá com a galerinha do LOL, sei lá. Então assim, veja, haja como, por exemplo, nesse caso, haja como um homem, pare de se lamentar, não é? Olhe para sua vida e veja quanta graça, né, tem ali de preenchimento, compartilhe isso, ou nada, ou também não fale nada, entendeu? Né? Uma outra coisa, inseguranças. Você vai falar das suas inseguranças, mais uma vez, querendo buscar apoio e tal. O que vai acontecer é que a maioria das pessoas vão pegar essa insegurança e vão rasgá-la, elas vão escancarar, elas vão explorar, elas vão atacar você na grande maioria das vezes. E veja, aqui, sabe por que tudo isso é tão importante você considerar? Porque assim, mais uma vez, infelizmente, tudo isso que nós estamos falando aqui é o que mais preenche o imaginário das pessoas hoje. É o que mais preenche o imaginário das pessoas hoje. Sendo assim, muitas vezes você vai lidar com alguém que não é uma má pessoa, mas infelizmente ela não sabe agir de outra forma. E aí é você que tem que se proteger dela. E você que tem que se proteger muitas vezes de você mesmo. Ou seja, você que tem que se poupar para que aquela pessoa não tenha a possibilidade de te prejudicar. Sacou? Então assim, muitas vezes, olha, tudo que nós estamos falando aqui, você vai ver, grande parte dos problemas que você enfrenta na sua vida é porque você falou demais. Grande parte. Agora, é isso que você precisa entender. Você precisa entender o contexto e o nível de maturidade que você tem para lidar com aquilo. Como, por exemplo, eu explico até no treinamento, chega de ser vítima de manipulação, né? Um treinamento do portal Poder Social. Bom, quando você compreende todas aquelas estratégias de manipulação que existem, né? Certos caráteres manipulatórios, certas estratégias que vão, muitas vezes inconscientemente te manipular ou não, você ganha maturidade e você imediatamente consegue adaptar o seu discurso. Se você não tem nenhum conhecimento desse, você é uma presa fácil, digamos assim. E realmente você vai lá ter uma vida totalmente problemática. Por quê? Porque você não tem maturidade para lidar e você não tem maturidade para perceber. Como eu falo no portal, domine a arte de ler, compreender, lidar melhor e até se proteger das pessoas. E aí, o que acontece é o seguinte, tudo que eu falei aqui agora é jogado para debaixo do tapete, porque você não tem maturidade, não tem força, né, de personalidade para lidar com aquilo. Aí quando você encontra um amigo, então você imediatamente se alivia e começa a falar bastante da sua vida. Começa a falar coisas de forma desenfreada. Sabe por quê? Porque sua personalidade é fraca. E veja bem, sabe por que eu te falo isso? Porque muitas vezes isso aconteceu comigo. N vezes isso aconteceu comigo. Por isso hoje o tema central do portal é amadurecer a sua personalidade e os seus relacionamentos. Inclusive a primeira aula ainda está disponível aqui gratuitamente. Assista só para você entender o quanto que você pode melhorar a sua vida a partir do momento que você encara o seu amadurecimento de forma séria, com conhecimento sério, com método correto e com uma coisa encaixada na outra, né? E um último ponto aqui que eu gostaria de contribuir com vocês é o seguinte: coisas íntimas dos seus relacionamentos. Olha, você vai lá e muitas vezes você fica com alguém, né? Você começa a se relacionar com alguém. Aí isso é muito até, se bem que eu não sei, né? Eu vou falar que é muito de homem porque geralmente eu tô naqueles círculos, mas eu vejo muito do contrário também, né? Muito mesmo, assim. A pessoa vai lá e começa a escancarar a intimidade do outro, né? Fala um monte de detalhe que não preciso nem trazer exatamente quais são, porque você já deve saber, né? Então vai lá, se relaciona e fala tudo, exatamente do tempo, tamanho, energia, fraqueza, explora tudo aquilo ali. Daqui a pouco, sabe o que pode acontecer? Você começa a namorar com essa pessoa e você vai ter que olhar para todos aqueles amigos seus que sabem exatamente como a pessoa se comporta na relação sexual com você. Olha que patético, né? Enfim, eu espero do fundo do coração que você entenda isso, né? Então, esse último ponto talvez seja um dos pontos mais importantes de tudo que nós falamos aqui. Coisas íntimas do seu relacionamento vão te deixar numa posição infinitamente vulnerável, tá? Mas mais uma vez, o ponto aqui que eu quero colocar é o seguinte: maturidade. Nada é proibido se falar. Nada é proibido se falar. Você precisa entender contextos. Se você fala numa entrevista, se você fala para instruir alguém, se você fala para ajudar alguém, se você fala de um ponto de vista fortalecido e maduro, onde, por mais que você fale, certas pessoas não vão conseguir te atacar, ou talvez você fale num momento de fraqueza e vulnerabilidade, não tenha o apoio que você quer e gostaria de ter, mas consegue lidar com essa dificuldade, como, por exemplo, dominando o poder emocional, como eu explico no treinamento do portal Poder Social e por aí vai, bom, faça a sua análise. Tome a sua decisão, conte ou não, é uma responsabilidade totalmente sua. Por isso, com esse vídeo, eu quis te trazer muito mais do que uma listinha. Eu quis te fazer algo que eu até falei no texto de ontem.
acho que no texto de ontem do Instagram, sobre pensar. Aprenda a pensar. Quando você aprende a pensar, você se torna uma pessoa que o seu rosto, a sua expressão facial se altera. As pessoas te respeitam, mas só porque elas sabem que você consegue pensar, que você é uma pessoa madura, que você é uma pessoa que tem força de personalidade. Para cada uma dessas questões, temos treinamentos aprofundados dentro do portal Poder Social, né? E os links, como eu sempre digo, estão aqui na descrição. Será um grandíssimo prazer ter você lá. E você vai ver o quanto de tempo muitas vezes você perdeu e quanto sua vida poderia estar melhor agora com aquele conteúdo, como aconteceu comigo, né? Então, quer participar do portal, do Reflexões? Os links estão aqui abaixo, as explicações, inclusive o WhatsApp, né, nosso aí, para caso você tenha alguma dúvida. E me deixe saber nos comentários, não é? O que você já contou que você se arrependeu profundamente e hoje não se permite contar para ninguém sobre aquilo. Me deixe saber nos comentários e, como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até a próxima. #AulaDoBrigato.